noite. Agora saiu, o microfone demora um pouco para ligar, mas acho que agora vai. Irmãos, a gente está na terceira semana da nossa série sobre juízes. A gente vem falando desde a primeira semana dessa série. A gente começou no primeiro capítulo, no primeiro verso, e a gente vem percorrendo, falando um pouco sobre a história da chegada do povo de Israel em Canaã, da forma como Deus orientou o povo, que eles deveriam agir. E um ponto que a gente tem visto em todas essas histórias, a gente vai ver hoje mais uma vez, é que o povo de Israel, ele repetia o mesmo ciclo. Eles desobedeciam a Deus, enfrentavam momentos de sofrimento, eles se arrependiam, eles experimentavam a provisão do Senhor e novamente eles voltavam a desobedecer e caíam novamente no mesmo ciclo. O texto de hoje ele é bem interessante e ele me faz lembrar um pouco da minha história na escola. Não sei você, mas eu cresci meio revoltado com matemática, não sei se é o teu caso. Um pouco antes daquele momento que começa a embolar tudo, que mistura letra com número, que você já começa a não entender mais nada, que o X tem hora que é 1, tem hora que é 2, tem hora que é 3, enfim. Um pouco antes disso, eu me lembro de uma matéria chamada MMC, era só para ver se vocês estavam ligados. De manhã eu falei certinho, menor, múltiplo, comum. E aí você pedia para fazer assim, faz o MMC entre 3 e 4. E eu sempre fui um cara mais da lógica, assim. Eu pensava, 3 e 4. Eu vou pegar o número que é maior, que é o 4. 4 vezes 1, 4. Não é múltiplo de 3. 4 vezes 2, 8. Não é múltiplo de 3. 4 vezes 3... Me ajuda aí, gente. Eu fiz teologia. Vamos lá. 4 vezes 3, 12. Aí, tranquilo. O 12 é múltiplo de 3 e de 4. Resposta certa, 12. Tinha lá as opções. 12, 13, 14, 16. Você ia e marcava o 12. Começou a acontecer, na minha escola, pelo menos, que eu estudei numa escola muito boa, Luiz Rio de nome, não sei se vocês já estudaram lá, mas eu acho que é comum isso em todos os lugares, de você ter que colocar o resultado, mas não basta você colocar o resultado. Você tinha que explicar como você chegou naquele resultado, e aí começa a minha revolta. Porque, para mim, o importante da questão é entregar a resposta certa. E como eu ia explicar esse pensamento maluco que passa na minha cabeça e esse jeito totalmente diferente de fazer aquilo para que o professor pudesse entender? Desculpa o desabafo, abra a Bíblia comigo em Juízes, capítulo 3. A gente vai ler do verso 7 ao 31. E por que eu falei isso? Porque nesse texto nós vemos Deus fazendo a mesma coisa de 3 formas totalmente diferentes. A gente olha para esse texto e percebe o resultado que é o mesmo. Deus libertando o povo de Israel através dos juízes. Mas ora Deus faz de um jeito um pouco mais lógico, ora Deus faz de um jeito que para nós não parece haver tanta lógica assim. De outro modo, Deus faz de um jeito um pouco mais diferente e eu queria conversar com você a partir disso, mas antes eu queria ter dado esse desabafo. Espero que não tenha nenhum professor de matemática entre nós. Mas caso tenha, a gente ora pedindo a Deus para que te perdoe depois por essa má escolha na sua vida. Juízes capítulo 3, a gente vai ler do verso 7 ao verso 31. Mais uma vez, como eu disse, o ciclo se repetindo. O texto não vai ser projetado novamente, se você puder abrir, pode abrir um aplicativo se você tiver. Juízes capítulo 3, versos 7 em diante. A gente vai ver que, mais uma vez, Deus está abençoando o povo que virava as costas para ele e dando a esse povo juízes que estavam dispostos a livrar o povo. E o texto diz assim, a partir do verso 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova
e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, um homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei levantou-se do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Feche os olhos se você puder, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo, nos ajudando a compreender a verdade nesse trecho das Escrituras e fazendo com que a gente ame mais o Senhor e perceba mais a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Nos capacite, por meio do Teu Santo Espírito, a aplicarmos essas verdades no nosso cotidiano também, a fim de que a gente viva uma vida que Te honre e Te glorifique sobre todas as coisas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Esse texto tem algumas ironias. Por exemplo, um rei de Moabe chamado Eglon. O seu nome Eglon significa bezerro e ele era um homem muito gordo. A gente vai ver isso olhando para esse texto. Outra ironia que a gente percebe é que Deus levanta um juiz chamado Eude. Esse juiz era canhoto e ele era de uma tribo chamada Benjamim, e Benjamim significa literalmente filho da minha mão direita. A gente poderia abordar de forma diferente e fazer um sermão para cada um desses juízes que são apresentados nesse texto, que são Otoniel, Eude e Sangar. Mas a ideia hoje não é abordar tanto os detalhes descritos aqui nesse texto, mas eu queria olhar com você de maneira um pouco mais geral, e o que eu queria te incentivar a perceber nesse texto e olhar comigo para dentro dessa porção das Escrituras é que Deus não se limita a agir sempre do mesmo modo. Deus ele não age sempre exatamente da mesma maneira. Nesse texto, nós percebemos Deus usando 3 homens distintos, em cenários absolutamente distintos, em contextos distintos, para fazer exatamente a mesma coisa e chegar ao mesmo resultado, e esse resultado era libertar o seu próprio povo, ainda que o povo não merecesse essa libertação. Olhando para esse texto, a gente percebe 3 histórias diferentes, que no final das contas a gente vai perceber como elas se conectam, porque elas apontam para o mesmo lugar.
A gente percebe a história de Otoniel, a gente percebe a história de Eude e a gente percebe a história de Sangar. A primeira coisa, para você que nos visita hoje, talvez não veio ainda nessa série, mas o contexto do livro dos Juízes é um contexto totalmente diferente do contexto que nós experimentamos hoje. Aqui você vai ver batalhas épicas, lutas sangrentas, gente matando gente, amando do próprio Deus, inclusive. Se você não veio, você pode assistir depois lá no nosso canal, no nosso aplicativo, a primeira mensagem dessa série, que eu falei um pouco mais sobre a ideia do contexto, o que significava para esse povo específico quando Deus dava essas ordens. Na verdade, Deus estava querendo livrar o seu povo da idolatria e nesse contexto específico do Antigo Testamento, Israel era povo de Deus, de modo que quem se levantasse contra Israel estava se levantando contra o próprio Deus. A ideia não é ler esse texto e sair daqui, eu vou matar meus inimigos, eu vou destruir, pegar uma guilhada de boi e matar 600. Não, muito provavelmente você não vai ter nem capacidade para isso. E, em segundo lugar, a gente está falando de um contexto absolutamente distinto. Olhando para esse texto, entendendo um pouco melhor esse contexto em que ele está inserido, a gente consegue olhar, em primeiro lugar, para a história de Otoniel e perceber que Deus, normalmente, para realizar os seus propósitos, normalmente não, mas às vezes Deus, para realizar os seus propósitos, ele usa meios que são prováveis. Entre os versos 7 e o verso 11, nós vemos a história de Israel, novamente repetindo esse ciclo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram cultos aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxar-Rizataim, e quando eles clamaram ao Senhor, Deus levantou um libertador, e aqui nós chegamos à história do primeiro dos libertadores, o primeiro dos juízes, que é exatamente esse homem chamado Otoniel. O povo fez o que o Senhor reprova, porque o povo se esqueceu do Senhor. Fica muito claro para nós, quando lemos todo o livro dos Juízes, que esse esquecimento mencionado pelo autor é um esquecimento seletivo. Não era uma pandemia de perder a memória que o povo estava tendo. Não era uma pandemia de esquecimento. Não era um surto que estava acometendo aquele povo de amnésia, mas era um esquecimento seletivo e um esquecimento intencional, como nós fazemos por muitas vezes. Porque os pecados do povo, assim como os nossos pecados, assim como o pecado desde sempre dos nossos primeiros pais, na verdade, qualquer pecado é um grito de uma alma que deseja ter autonomia em relação a Deus. Qualquer pecado é entender que a vontade de Deus é uma, a minha vontade é outra, e eu prefiro agradar a mim mesmo, pelo menos naquele momento, do que fazer o que Deus exige que eu faça. Exatamente assim era o povo de Israel. E exatamente assim eles se justificavam, como nós fazemos por vezes também. Se você olhar para o capítulo 1, você vai ver eles dizendo o seguinte: olha, Israel não libertou, não expulsou os habitantes de alguns locais, porque eles tinham carros de guerra. E aí no capítulo 2, a palavra de Deus vem contra eles dizendo: vocês não quiseram me obedecer. Não é que vocês não conseguiam, é que vocês não quiseram. E se nós formos honestos também na nossa avaliação, normalmente nós fazemos isso. E nós colocamos justificativas. Senhor, eu esqueci, eu não sabia, eu não posso, eu não consigo, é mais forte do que eu. E do mesmo modo, a responsabilidade vem sobre nós dizendo: quando você desobedece a Deus, você desobedece a Deus porque você quer desobedecer. Ao invés de dizer eu não consigo ou eu esqueci, não, eles deveriam dizer eu não quero obedecer, porque assim era o povo de Israel. É um esquecer daquele que você não faz questão de lembrar. É igual quando você ia fazer alguma coisa que a sua mãe pedia e falava: lembra de fazer tal coisa para mim. E aí ela falava: fez. O que você falava normalmente? Esqueci. E aí vinha aquele combo, né? Esqueceu porque não estava interessado. Né, mãe? É uma alegria pregar com a minha mãe aqui na frente. Esqueceu porque não estava interessado. Você nunca esqueceu de jogar futebol. Você nunca esqueceu de fazer tal coisa. A vontade que eu tenho é... A mãe de vocês não tinha vontade de sumir, não, só a minha. A vontade que eu tenho é sumir, desaparecer. Está todo mundo aqui para bagunçar essa casa, só eu para arrumar, eu não aguento mais. Eu quero ver o que vocês vão arrumar quando eu não estiver mais aqui. Está aqui, graças a Deus, cheio de saúde até hoje. E eu cresci uma pessoa organizada por causa disso, né, mãe? Depois vocês conversem com ela. Mas o esquecimento
Pode esquecer isso. O esquecimento do povo de Israel era um esquecimento nesse sentido, um esquecimento seletivo, um esquecimento por falta de interesse, assim como diz uma música aí do Los Hermanos, que Deus ele usa meios prováveis, mas usa até o Los Hermanos para nos trazer verdades, quando ele diz o seguinte: o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. E exatamente assim se comportava o povo de Israel em relação às memórias que eles diziam não ter, mas na verdade era esse esquecimento seletivo. E aí eles se esquecem do Senhor. E quais são as consequências disso? Entraram novamente naquele ciclo que eu falei que está acontecendo o tempo todo. Desobedeceram a Deus, colheram as consequências disso. No verso 8, Deus os entrega. O texto vai dizer que Deus os entrega nas mãos de Cuxã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. E aí no verso 9, o que eles fazem? Eles estão dentro do ciclo. Eles se arrependem, eles clamam ao Senhor e nós percebemos Deus agindo como resposta ao clamor do povo. O que Deus faz? Levanta Otoniel, o primeiro dos juízes, e esse homem é usado por Deus para libertar Israel. Lembram que eu disse que Deus normalmente, ou às vezes, ele faz e cumpre os seus propósitos por meios que são absolutamente prováveis? Esse era o caso de Otoniel. Ele era um homem da tribo de Judá, que era uma tribo importante. Volta 2 páginas comigo aí, capítulo 1 de Juízes, versos 1 e 2. Juízes 1 e 2, o texto diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. A primeira tribo que Deus dá ordem ou autoriza para que expulse os cananeus das suas regiões era exatamente a tribo de Judá, uma tribo importante nesse sentido, e Otoniel era um homem que pertencia a essa tribo. Otoniel era uma escolha provável por conta do seu histórico familiar também. Otoniel era sobrinho de um homem chamado Calebe. Se você conhece um pouco melhor a história do povo de Israel, você vai se lembrar que pouco antes do povo entrar na Terra Prometida, foram enviados 12 espias, um de cada tribo, para olhar a terra e para trazer um relatório para o povo de como era aquela terra. 10 desses homens voltaram desanimados, dizendo: olha, tem gigante, é um negócio que não dá para a gente vencer, tem carro de guerra, tem gente com habilidade em luta, tem gente com armas, a gente não vai conseguir. E 2 homens apenas voltaram, trazendo um relatório positivo, dizendo das coisas que haviam visto lá. Nós vimos cachos de uva, com 3 homens carregando, de tão grandes que eram os cachos de uva. E aí você fica começando a pensar assim, imagina o tamanho desse cacho ou a fraqueza desses homens, né? Das duas, nós podemos chegar a uma conclusão que uma das duas coisas faz sentido. Eles trazem esse relatório positivo, de modo que de todo o povo que saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, somente 2 homens entraram em Canaã por causa disso. E esses 2 homens são Josué, que liderou o povo, e o outro homem é exatamente esse homem chamado Calebe. Otoniel, ele é dessa família. Ele é alguém com o histórico familiar de alguém que confia na palavra de Deus. Uma escolha provável, de uma tribo importante, de uma família que confiava no Senhor. Além disso, ele era um homem que tinha experiência em combate. Aliás, ele se casou como recompensa por ter conquistado uma cidade. Ainda no capítulo 1 de Juízes, versos 12 e 13, dizem o seguinte: e disse Calebe: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. E aí você fica pensando o quanto essa mulher deveria ser bonita para ele arriscar, destruir uma cidade inteira para ganhar um casamento como prêmio. Talvez você que está com dificuldade aí para se casar, se prepare um pouco mais para conquistar umas cidades aí, que pode ser que a sua recompensa venha disso. Mas é interessante que no capítulo 1 há um trecho que parece isolado, que é esse trecho falando de Otoniel, mas, na verdade, olhando para o texto de hoje, parece que é uma espécie de menção ao leitor, como se o escritor bíblico dissesse assim: olha, presta atenção nesse homem, presta atenção nessa história, que a gente vai voltar a falar dele mais à frente, e ele volta a falar de Otoniel nesse trecho que nós lemos, e nós percebemos o quanto esse homem era uma escolha absolutamente provável. Deus, por vezes, irmãos,
ele usa os meios mais esperados para fazer aquilo que ele quer. O verso 9 vai dizer que eles clamaram ao Senhor e Deus lhes levantou um libertador. Deus agiu em resposta ao clamor do povo. Mas o grande ponto da libertação de Israel está no verso 10, que nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. A grande chave para a libertação do povo de Israel é que o Espírito do Senhor veio sobre a vida desse homem. Nem toda a experiência em combate, nem o histórico familiar, nem o fato de ser a escolha mais provável, nem pertencer à principal tribo, a uma tribo mais provável também, a sua tribo de origem, nada disso era suficiente para tornar Otoniel vitorioso, se não fosse a presença do Espírito do Senhor sobre ele. O autor vai deixar muito claro que o Espírito do Senhor vem sobre ele e então ele lidera Israel, ele vai à guerra, ele derrota o rei inimigo e a terra teve paz enquanto esse homem viveu. Tudo isso porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Irmãos, do mesmo modo nós não seremos vitoriosos ou vencedores na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, sem a presença do Espírito Santo em nós. A grande notícia é que vivemos em contextos e alianças diferentes. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele vinha sobre determinada pessoa para cumprir um propósito específico e então ele se retirava daquela pessoa e vinha novamente. Você vai perceber isso no livro dos Juízes, que o Espírito Santo se apoderou de Gideão, que o Espírito Santo se apoderou de Otoniel, que o Espírito Santo tomou Débora. Você vai ver nos livros dos Reis e 1º e 2º Samuel, o Espírito Santo vindo sobre Davi e fazendo coisas específicas, porque esse era o modo de ação do Espírito Santo no contexto do Antigo Testamento. A boa notícia para nós cristãos é que se nós cremos em Jesus, o Espírito Santo habita em nós de modo permanente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo pelo fato de crermos em Jesus. E a mesma capacidade que Otoniel recebeu para vencer os seus inimigos é a mesma capacidade que é estendida a nós, porque a força não depende da minha origem, da minha tribo, da minha família, de quem quer que eu seja. O grande segredo é a presença do Espírito Santo habitando naqueles que são seus, e essa certeza, irmãos, nós podemos ter. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 21 e 22, ele vai dizer para essa igreja o seguinte: olha, que essa igreja era uma das igrejas mais complicadas de todo o Novo Testamento, mas ainda assim Paulo está dizendo: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Não é a nossa capacidade, mas quem faz isso é o próprio Deus que nos mantém. E como Ele faz isso? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. A certeza que nós temos de sermos vitoriosos na nossa caminhada cristã reside no fato de que o Espírito Santo de Deus habita permanentemente em nós e nele nós estamos selados como garantia do que está por vir, o grande e glorioso dia de Cristo Jesus. Olhar para essa história me mostra que Deus ele cumpre os seus propósitos por meios prováveis. Mas aí nós chegamos ao verso 12, a história de um homem chamado Eude, onde a gente percebe que por vezes Deus, para realizar os seus propósitos, usa meios que são improváveis. Entre os versos 12 e 30 nós vemos a história, e de novo, é um negócio curioso, que você vai ver que o povo se volta contra o Senhor, desobedece a Deus, e a ira do Senhor vem contra o povo. E eu não sei você lendo Juízes, mas a minha ira também se volta contra o povo ao ler isso várias vezes e você pensar, não é possível que o povo está desobedecendo de novo e Deus faz a mesma coisa de novo e o povo desobedece de novo e aquilo me enche de ira até olhar para dentro de mim e falar, caramba, eu sou mais parecido com esse povo aí do que eu gostaria de ser. E eu tenho falado isso por toda a série e a gente se percebe nesse ciclo o tempo todo. Eu obedeço a Deus, eu estou bem. E quando está tudo bem, o meu caminho normal, por vezes, é fazer o que o povo fazia, se esquecer do Senhor, um esquecimento seletivo, abandonar o Senhor, desobedecer a Deus. E, normalmente, a nossa vida cristã, por vezes, é retratada como um eletrocardiograma, aquele gráficozinho que a gente vai vendo que está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima e está lá embaixo.
A boa notícia é que por meio de Jesus, nós não somos dependentes do nosso desempenho para impressionar Deus. A gente não precisa ficar alternando entre orgulho e desespero, porque nós nos relacionamos com Deus por causa do que Jesus fez por nós, e é o Evangelho que nos garante isso. Então, esteja você bem ou mal, se você crê em Jesus, o Espírito Santo está habitando em você. Deus fazendo coisas por meios absolutamente improváveis é a história de Eude. O povo voltou a fazer o que era mal. E aí Eglon, o rei de Moabe, os dominou não por 8 anos mais, mas agora esse homem os dominou por 18 anos. Olhando para o contexto bíblico, você sabe o que significam 18 anos? 18 anos, só isso mesmo, não tem nada de numerologia nesse texto. Significa que Eglon, rei de Moabe, dominou o povo de Israel por 18 anos. E o que o povo faz no meio do ciclo? Eles se arrependem, eles clamam ao Senhor. E Deus agora levanta um homem absolutamente improvável. Se Otoniel era a primeira escolha que qualquer um de nós faria, Eude talvez fosse uma das últimas, empatado com Gideão, que a gente vai ver no capítulo 6, mas ele talvez fosse uma das últimas escolhas usando os nossos padrões e critérios. O texto vai dizer no verso 15 que Eude era canhoto. A palavra traduzida por canhoto aqui significa literalmente impedido de usar a mão direita. Alguns comentaristas defendem que ele era canhoto de fato, outros comentaristas sugerem que ele possuía uma espécie de deficiência na mão direita, até pelo fato de que os guardas do rei permitiram que ele entrasse no palácio para ficar a sós com o rei sem muitas dificuldades. Ninguém esperava que ele fosse capaz de derrotar um rei. Um homem que era tido em certo sentido como amaldiçoado e desonrado pelo próprio Deus por ser canhoto, naquele contexto, àquela altura. Um homem da tribo de Benjamim, que não era uma tribo muito forte, muito reconhecida como a de Judá. O verso 21 do capítulo 1 vai dizer, por exemplo, que os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. E os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Óbvio, até quando foi escrito esse texto. E aí você olha e fala, que coisa bonita, né? Benjamitas e jebuseus convivendo juntos. Só não é bonito por um detalhe. Deus havia ordenado que aqueles povos fossem expulsos de lá. Mas os benjamitas não eram como os de Judá. Eles chegaram, não vou arrumar confusão à toa. Deus está mandando, mas não precisa obedecer a Deus. Dá para a gente conviver aqui junto, todo mundo. A gente faz uma reforma agrária, que não fica ruim para ninguém. Um povo planta de um lado, outro povo planta do outro. A gente consegue conviver bem aqui, conviver em paz. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Era o lema dos benjamitas. Mas Deus havia dado uma ordem que eles deveriam expulsar os jebuseus de lá, e eles não fizeram. Eude era dessa tribo, de Benjamim, que ironicamente significa filho da mão direita. E se você olha por toda a Bíblia, você vai perceber que nas Escrituras, o lado que merece honra é sempre representado como o lado direito. Estevão, quando apedrejado, ele viu Jesus à direita de Deus. Os profetas falavam que o Senhor é aquele que nos toma pela mão direita. A palavra utilizada para falar sobre a habilidade que alguns homens têm é a palavra destreza, que significa literalmente o fato de alguém ser destro. O lado que representa a honra nas Escrituras é sempre o lado direito. E eu preciso abrir um parênteses aqui muito importante. Você já deve saber o que é, né? Os termos esquerda e direita se referindo à política. Isso foi uma distinção que surgiu no século XVIII, muito depois da escrita do texto bíblico, na Revolução Francesa. Você pode ter o lado que você quiser na política. Agora, usar o texto bíblico para defender o lado direito ou o lado esquerdo, se baseando somente nisso, é meramente desonestidade intelectual. Você está desobedecendo a Deus igual o povo dos juízes e vai se ver com o Senhor no juízo final. Porque no nosso contexto, fecha parênteses, ser canhoto não é uma desonra como era para esse povo aqui. O máximo que acontece para um canhoto no nosso contexto é ter dificuldade para encontrar uma carteira na escola. Lembra aquelas cadeiras que tinha ali com... Tem alguém canhoto aqui? Só para eu... Tem poucos, né? Tem uns que são... Tem pessoa, não sei se você já viu isso. Tem gente que é canhoto com o pé e destro com a mão.
Aí, chegou lá, até sabia que Deus ia tocar no coração. Amém? Quem está próximo, dá um abraço aí, fala com essa pessoa, que é um negócio assim, curioso. Mas um canhoto, no nosso contexto, não é desonra. Ele tem dificuldade para encontrar a carteira na escola, por exemplo, para comprar uma guitarra. O Andrew, aqui da igreja, que é guitarrista, ele é canhoto. Só que ele é um canhoto pão duro. Para não comprar uma guitarra mais cara ou com problema para vender depois, ele aprendeu a tocar com a mão direita para não ter que passar por isso. Você vê que as dificuldades criam gênios, né? Eu soube depois que ele operou o cotovelo, que tomou um tombo de skate, ficou sem movimento, mas essa história não tem graça, eu prefiro ficar com a primeira, que é mais engraçada. Mas hoje não há mais essas dificuldades. A dificuldade que um canhoto tem é escrever no caderno e terminar a linha com a mão suja de caneta, né? Que ele vem escrevendo e secando com a mão assim, ó. Pode reparar, todo canhoto tem isso aqui sujo de azul o tempo todo, mas é a maior dificuldade que ele encontra. Nessa época do texto bíblico era uma desonra. Aliás, até hoje em algumas culturas, especialmente orientais, é desonroso cumprimentar alguém com a mão esquerda, porque é a mão associada a limpar-se de suas necessidades. É nosso costume também cumprimentar as pessoas com a mão direita. A gente herdou esse costume em certo sentido. A mão esquerda era um negócio desonroso para uma pessoa. Mas é esse homem, com essa mão esquerda, que Deus usa para libertar o povo de Israel. Eu não vou entrar na discussão ética de como ele fez isso. Rei, eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Pode falar, toma a mensagem aqui, enfiou a faca na barriga. Não vou falar dos pormenores, o que me dá muita vontade de falar, que o texto vai dizer. Que esse homem era muito gordo, a faca tinha 45 centímetros, ela entrou na barriga do homem, o cabo entrou na barriga do homem e a gordura fechou por cima, de modo que não dava para ver nem faca, nem lâmina, nem cabo, nem absolutamente nada. Não vou falar sobre isso também. Não vou falar do fato dos guardas acharem que ele estava demorando e pensarem, ele está com certeza fazendo as suas necessidades no banheiro da sala de verão, e não era. O cheiro insuportável era da sua própria morte, que estava subindo ali àquela altura. O que eu queria que você pensasse comigo olhando para essa história é que Deus, por vezes, irmãos, usa meios improváveis para realizar os seus propósitos. Não tente padronizar a ação de Deus pelo jeito que você acha que tem que ser. Porque o mesmo Deus que age por meios absolutamente naturais e prováveis é o Deus que age por meios que são absurdamente improváveis, e as Escrituras nos mostram isso em vários outros lugares. Talvez um dos maiores exemplos, quando Deus, o povo de Israel, depois do período dos juízes, eles pedem um rei, eles recebem como rei um homem chamado Saul, e aí eles clamam ao Senhor e Deus decide então não aprovar o reinado de Saul e enviar um novo rei, e fala com o profeta Samuel, que foi também um dos juízes. E ele diz para Samuel, vá lá na casa de Jessé, e dentre os filhos de Jessé você vai ungir o novo rei de Israel. E ele chega na casa de Jessé, conta essa história, e Jessé apresenta então o primeiro filho, que é o que normalmente acontece. O primeiro filho é o mais bonito, é o mais forte, sempre. Normalmente é isso que acontece, não sei se você concorda comigo, mas é o que acontece na família de Jessé. Ele apresenta o primeiro filho, e de repente Deus olha e fala assim, não é esse. E aí ele pensa, mas qual será a escolha? Quem será a escolha? Vamos lá, mais um filho, Jessé. E Jessé fala, essa aí é a sua escolha, o meu segundo filho. E Deus fala assim, não. É essa a escolha? Não. Lembra da música? É essa? Não. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali naquele contexto. E de repente, quando acabaram os filhos que Jessé tinha apresentado, Deus falou para Samuel, não, ainda não é esse. E ele fala, mas acabaram os filhos. E aí surge uma escolha improvável de um homem que o pai dele devia amar muito, né? Que ele fala para Samuel assim, até tem umzinho lá, franzino, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Vamos almoçar, enquanto a gente vai almoçando, ele chega, e Deus fala para Samuel assim, vocês não vão comer enquanto esse homem não chegar. Davi já era odiado, acho que foi ainda mais, né? O pessoal esperando ele chegar, e de repente quando Davi chega e Samuel fita os olhos nele, Deus simplesmente diz, é esse homem que eu separei para ser o rei de Israel. Uma escolha improvável. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você enxerga isso, mas para mim essa notícia é bastante animadora. Conhecendo quem sou, saber que Deus utiliza meios improváveis,
significa que até mesmo alguém como eu posso ser usado pelo Senhor e isso me enche de motivação. Deus não usa somente as principais escolhas. Deus usa meios improváveis para realizar os seus propósitos, porque a força não está no instrumento que Ele usa, mas no próprio Deus que decidiu realizar o que Ele tem que realizar, seja pelos meios que Ele quiser fazer. E no verso 31 nós vemos a história de Sangar. Por meio da história dele nós percebemos que Deus usa meios que são por vezes desconhecidos. Depois da história de Eude, Moabe foi subjugado por Israel no verso 30. A terra teve paz agora por 80 anos. A idade do Flávio, mais ou menos, o período de paz que a terra teve. E aí nós chegamos ao verso 31, que vai nos dizer que depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Se a terra teve paz por 80 anos, e agora a terra precisava novamente, o povo de Israel, de libertação, significa que eles estavam cativos. Otoniel, ele derrotou aqui o rei da Mesopotâmia, Eude derrotou o rei de Moabe, e agora Deus levanta um homem que vai se levantar contra os filisteus. A gente vai ver um pouco mais sobre os filisteus na história de Sansão, mas Deus está levantando um homem para libertar o seu povo mais uma vez, e esse homem é um homem chamado Sangar. Deus levantou Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Deus usa meios desconhecidos para realizar os seus propósitos. De qual tribo era Sangar? Não faço a mínima ideia. Filho de Anate, esse era o nome do seu pai? Pode ser. Pode ser o nome de uma cidade, como seu lugar de origem. Pode ser, inclusive, que seja uma pista de que ele era de origem pagã, porque Anate era o nome de uma das divindades dos cananeus. Nada mais se sabe sobre esse homem. Se a gente tem alguns versos contando a história de Otoniel, se a gente tem mais versos contando a história de Eude, a história de Sangar está resumida a princípio nesse verso. Mais à frente ele é citado por Débora, mas nenhuma informação nova sobre ele. Mas o fato é que os israelitas voltaram a fazer o mal, foram dominados pelos filisteus, e Deus levanta agora esse homem, um homem absolutamente desconhecido, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. É uma peça de ferro, pontiaguda, que eles encaixam na ponta de uma vara comprida, e isso é usado para disciplinar os animais. Na Bíblia, em outros lugares, tem a menção a esse mesmo instrumento, mas a aguilhada é chamada também de aguilhão. Paulo vai falar sobre isso lá em Coríntios, quando ele fala que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Era esse instrumento utilizado por pessoas que conduziam os carros de boi. Era muito provável que Sangar estivesse trabalhando, liderando ali, cuidando dos animais, e de repente os filisteus invadiram, e ele falou, toma, e saiu matando 600 filisteus utilizando aquele instrumento. Um homem de uma família desconhecida. A sua arma de guerra não é uma espada ou uma lança, mas é um instrumento usado por trabalhadores rurais. Um homem sem tradição alguma, se não teria sido mencionada. Um homem sem experiência alguma, porque também não foi mencionado isso. Um homem desconhecido, mas um homem usado por Deus para realizar os seus propósitos. 3 histórias diferentes, 3 homens diferentes, 3 contextos diferentes. O que todos esses 3 homens têm em comum? Todos eles foram usados pelo Senhor. Irmãos, essa é uma forma muito clara de Deus ensinar ao seu povo que eles, no caso do povo de Israel, e que nós, no nosso caso hoje, não devemos esquadrinhar e padronizar a ação de Deus, porque Ele faz o que quer, do jeito que Ele quer. Ele é o Deus soberano que reina sobre todas as coisas. Não sou eu que tenho que tentar definir o modo como Deus tem que fazer alguma coisa, muito pelo contrário. Essas histórias são e constituem uma forma de Deus ensinar ao seu povo que eles devem depender unicamente do Senhor, que quem providencia libertação para o povo é o Senhor e Ele o faz do jeito que Ele quer. Não são homens treinados para a batalha, porque o mesmo Deus que usa Otoniel usa Eude. Não são somente escolhas improváveis, porque Deus fez também por meio de uma escolha provável. O grande ponto é o próprio Deus quem é responsável por conduzir o seu próprio povo, e Ele o faz do jeito que Ele quer, por ser soberano. Essas histórias nos mostram isso o tempo todo.
E talvez você se pergunte, mas o que isso tudo muda na minha vida? Como essas histórias me encorajam a viver de um jeito diferente? Eu queria te apresentar algumas sugestões. A primeira delas é descanse no Senhor. Olhar para essas histórias me mostra que quem cuida do povo de Deus é o próprio Deus. Coloque a tua esperança nele. Não coloque a tua esperança nas circunstâncias, porque às vezes a solução do Senhor não vai ser pelos meios que você espera. Às vezes a solução do Senhor será por meios improváveis e até mesmo desconhecidos. Mas é Ele quem cuida, é Ele quem provê, é Ele quem dá consolo, é Ele quem traz sustento, independente do que as circunstâncias queiram te dizer. O reformador Martinho Lutero, um homem que, por amar a palavra de Deus e combater a religião vigente na época, sofreu perseguições terríveis, passou boa parte da vida escondido, compôs algumas canções e uma das suas frases, que para mim é uma das mais marcantes, ele diz o seguinte: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Não tem a ver com os caminhos em que eu estou andando. Eu preciso confiar naquele que está me conduzindo, e essas histórias dos juízes nos apontam e nos mostram isso o tempo todo. Independente se o caminho é provável, improvável ou desconhecido, nós podemos confiar porque Deus tem um amor pactual pelo seu povo. O amor de Deus pelo seu povo independe de quem o povo é. O amor de Deus pelo seu povo está fundamentado na aliança que Ele mesmo fez, dizendo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, e nada muda isso. Vivemos na nova aliança e a mesma coisa se aplica a nós, porque Paulo, escrevendo uma de suas cartas, vai nos dizer que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Eu posso descansar em Deus, porque o meu relacionamento com Ele não se baseia no meu desempenho, mas no Evangelho, que é o que Cristo fez. Olhar para essas histórias é perceber como Deus conduz o seu povo, e entender isso me leva a descansar nele. E como eu demonstro essa confiança na prática? Segunda orientação para você: clame ao Senhor. Não importa o quanto o povo estava longe, se eram 8 anos, 18 anos, independente do tempo, eles estavam sendo subjugados pelos inimigos, mas no momento em que eles se arrependiam e clamavam a Deus, Deus agia em resposta ao clamor do seu povo. O que o pecado tenta fazer é nos levar cada vez mais para longe. É fazer com que você se sinta indigno e diga: eu não vou clamar, eu não mereço, eu não sou uma pessoa. E não é mesmo, e não merece mesmo. Mas o nosso clamor a Deus também se baseia nos méritos de Jesus. Por isso que nós concluímos as nossas orações dizendo: em nome de Jesus. Não é um ritual que a gente cumpre ou um negócio que a gente aprendeu a repetir. Não, nós falamos com Deus baseados nos méritos de Jesus. Se fosse pelo nosso desempenho, irmãos, nenhum de nós seria ouvido. A palavra de Deus vai nos dizer que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo, aquele que habita em nós por causa do que Cristo fez e do Evangelho, Ele intercede por nós, por vezes até com gemidos inexprimíveis, é o que o texto bíblico vai dizer. Nós nos relacionamos com Deus baseado nos méritos de Jesus e no que Ele fez por nós. Não importa o quanto você esteja distante. Não há lugar que seja longe demais que a graça de Deus não seja capaz de alcançar um pecador. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de dizer para Deus: me perdoa, tem misericórdia, eu tenho desobedecido, tenho andado distante. E no momento em que você clama a Deus por meio do que Jesus fez, com certeza esse mesmo Deus que agia em prol do seu povo vai agir em prol da sua vida, porque Ele não mudou e porque o amor dEle por você também está baseado em quem Ele é e não em quem você é. A distância, irmãos, que nos separa de Deus é o nosso clamor a Ele, e por vezes nós temos falhado nisso, ou deixado esse clamor a Deus, essa oração, como último recurso, quando nada mais tem jeito, quando os meus recursos se esgotaram, quando todas as minhas possibilidades se revelaram tentativas frustradas. Agora sim eu me coloco diante do Senhor em oração, sendo que deveria ser a minha primeira atitude, deveria ser algo cotidiano na vida de qualquer cristão. Em terceiro lugar, confie no Senhor.
Olhar para essas histórias é ser relembrado mais uma vez que é Deus, irmãos, quem conduz a história. A ira do Senhor acendia contra o povo e ele os entregava nas mãos dos inimigos. O povo clamava, Deus entregava os inimigos nas mãos do povo. Tudo o que acontece com o povo de Deus é por permissão e por ação do próprio Deus. Nenhuma dessas batalhas em todo o livro de Juízes era resultado meramente de conflitos geopolíticos, porque em última instância era a mão de Deus conduzindo todas as coisas e conduzindo a história do seu povo, porque essas histórias, embora pareçam diferentes, elas mostram que Deus é capaz de realizar o seu propósito. E essas histórias com personagens tão distintos apontam todas elas para uma única realidade muito maior, que é a história do Evangelho. Como eu disse para vocês, Otoniel era a escolha provável. Esse homem era de uma tribo que se chamava tribo de Judá. E havia uma promessa de Deus, de que dessa tribo de Judá surgiria aquele que reinaria para sempre, cujo domínio não teria fim. Irmãos, Jesus Cristo é o Otoniel melhor e verdadeiro. Otoniel, embora uma escolha provável, ele era um homem falho como qualquer um de nós, mas a sua história aponta para a história do verdadeiro juiz que viria. Enquanto Otoniel viveu, o povo experimentou paz, e nós temos paz com Deus porque Jesus, que é o nosso juiz, vive eternamente. Justificados, pois, pela fé, Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 5, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa história aponta para um juiz muito melhor que viria depois. No início do ministério de Otoniel, nós percebemos ele recebendo o Espírito do Senhor, o capacitando. No início do ministério de Jesus, nós vemos no seu batismo o Espírito Santo vindo sobre ele. Quando ele começa o seu ministério público, ele entra na sinagoga, ele toma o rolo do profeta Isaías e ele começa a ler um trecho que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para proclamar libertação aos cativos, para apregoar liberdade aos algemados, para pôr em liberdade todos os que estão sofrendo, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da justiça, da vingança do nosso Deus, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua própria glória. O início do ministério de Jesus é uma declaração pública de que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. A história de Otoniel nos aponta para Cristo. A história de Eude, um homem improvável. A última escolha, seguindo os nossos padrões e critérios, nos remetem àquele sobre quem Isaías diz no capítulo 53, no verso 2 e 3, que ele era desprezado, ferido. Nós olhamos para ele, nele não havia beleza alguma ou algo que nos agradasse. Uma escolha improvável, uma escolha que nós não teríamos, mas esse é o filho de Jessé, a raiz de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vem providenciar uma libertação, não de um simples povo por um período de tempo, mas vem para nos livrar do pecado, do inimigo e de nós mesmos por toda a eternidade. A história de Eude é uma história interessante, com muitos contornos e detalhes. Mas o mais interessante na história de Eude é como ela aponta para a história do verdadeiro juiz e libertador que viria futuramente. Sangar era aquele de quem não se sabe muito a respeito, mas mesmo o que nós sabemos sobre ele nos aponta para algo muito maior. No verso 10, nós lemos que Otoniel liderou Israel e o povo foi à guerra. No verso 28 e 29 nós lemos que depois de Eude matar Eglon, ele tocou a trombeta, os israelitas dominaram e derrotaram os moabitas. Mas no verso 31, irmãos, nós lemos que Sangar derrotou os seus inimigos. Ele sozinho fez algo e o que ele fez foi suficiente para que o povo também fosse vencedor. A vitória de um só homem foi atribuída a todo o povo e a vitória de um só homem foi suficiente para Deus tornar o povo absolutamente livre. Olhamos para Jesus, aquele que nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E ele não está falando de um conceito vago e abstrato de verdade, porque ele mesmo vai falar sobre si dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A vitória de um só homem, derrotando os seus inimigos, trouxe libertação para todos aqueles que pela fé fazem parte do povo de Deus. Essa história também aponta para o Evangelho, porque embora não tenhamos feito absolutamente nada, a vitória de Jesus
é também a nossa vitória, porque ela nos é atribuída por meio da fé. Estávamos separados de Deus por conta do pecado de nossos primeiros pais, que decidiram desobedecer após uma criação perfeita e foram separados de Deus, de modo que todos nós nascemos nesse estado de separação. Não poderíamos fazer nada para consertar esse relacionamento quebrado, até que Deus envia Jesus Cristo, o juiz melhor e verdadeiro, o justo juiz. Ele vive essa vida perfeita atendendo a toda a exigência da lei de Deus. Ele morre em uma cruz e derrota os inimigos por meio da sua cruz. Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que ele venceu de fato, que o seu sacrifício foi aceito por Deus e que nós somos aceitos por Deus por meio do seu sacrifício também. Em Jesus, irmãos, nós temos vida eterna. Em Jesus nós temos liberdade verdadeira. E a sua vitória é a nossa vitória, porque Ele conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Quero chamar a banda à frente. Eu quero concluir com a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 15. Colossenses 2, de 13 a 15. O texto vai nos dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os deu vida, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A certeza que nós temos de que Jesus é o justo juiz, o juiz melhor e verdadeiro, se dá por causa da cruz. A certeza que nós temos de que a vitória dele foi total e definitiva, se dá por conta da cruz. Que a gente olhe para a cruz, não como instrumento de condenação e vergonha, mas que a gente olhe para a cruz, tendo a certeza que por meio dela, nós somos perdoados, nós somos escolhidos, nós somos povo de Deus, e por sermos povo de Deus, independente do que as circunstâncias tentem nos dizer, eu não sei por quais caminhos Deus tem me conduzido, mas que eu possa dizer no fim da jornada, eu confio no meu guia. Que Deus nos abençoe, que nos faça viver assim para a glória do seu próprio nome.